Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí pelo título, eu finalmente vim gravar o meu relato do parto. A Aurora já tá com quase 4 meses, eu ainda não havia feito esse vídeo. E falando em Aurora, ela tá aqui atrás, como vocês podem ver, dormindo quietinha. Então espero conseguir gravar o vídeo todo antes de ela acordar, vamos ver se eu vou conseguir. Eu já queria ter gravado esse vídeo há muito tempo, mas no primeiro mês um mês difícil, né? Apesar de a Aurora ser muito boazinha, o primeiro mês é muita emoção, muitos sentimentos, nossos hormônios completamente alterados, então eu acabei não gravando, nem pensei nisso. Eu também tava com visita no primeiro mês, a minha mãe tava aqui, no segundo mês a minha sogra tava aqui, depois veio o terceiro mês, eu queria ter gravado, acabou passando, acabei deixando, eu falei, não, agora eu vou finalmente gravar, até porque algumas coisas a gente começa a esquecer e eu quero muito ter um vídeo, principalmente pra mim, em primeiro lugar pra mim, pra daqui uns anos assistir, né, e relembrar tudo, e também pros meus familiares e amigos que perguntam como foi o parto, então eu vou deixar tudo, vou contar tudo, né, desde o início, e pra quem tiver curiosidade aí também. E eu espero não me emocionar muito, né? Porque cada vez que eu conto como foi o parto, eu me emociono. Então, vamos ver. Vou contando aqui e vamos ver o que vai acontecer. Já vou começar contando uma coisa que me emociona muito. A DPP da Aurora, a data prevista do parto, era pro dia 26 de julho. E a minha mãe iria vir nos acompanhar nesse primeiro mês, né? E quando a gente foi comprar o bilhete aéreo da minha mãe, tinha muita dúvida que data, né? Eu tinha medo de pegar muito antes e a Aurora demorar ainda pra vir, porque pode ir até 42 semanas, né? E aí acabar minha mãe ficando aqui, não sei, 2, 3 semanas sem a Aurora. E aí quando a Aurora viesse, ela ficar uma semana só e ter que ir embora, porque ela tinha um mês pra ficar aqui. Eu também tinha medo de pegar muito depois e a Aurora nascer antes. E aí a gente acabar ficando muito tempo sem ajuda, eu tinha medo que fosse muito difícil. Então a gente tinha bastante dúvida em que data pegar. No fim, a gente acabou pegando pra um dia antes da DPP. Na verdade, 2 dias antes, né? Minha mãe chegaria aqui na Itália um dia antes. Então ela chegaria aqui no dia 25 de julho. Naquela semana, essa semana do dia 25, né? Uns dias antes de a Aurora nascer, eu lembro que eu conversei com a Aurora. Hoje eu vou me emocionar. Eu lembro que eu conversei com ela. Eu conversava muito com a barriga, né? E eu lembro que naquela semana eu conversei com ela 3 vezes. Mas eu lembro de uma muito específica, que eu falei assim, eu disse, filha, a data prevista, né, do seu nascimento é essa semana, e essa semana a vovó também tá chegando. E eu disse, espera a vovó chegar. Eu disse pra ela, assim, passando a mão na barriga, né? Eu disse, espera a vovó chegar pra vovó ver a mamãe grávida. Eu só quero que a vovó consiga ver a mamãe grávida, porque a minha mãe não me viu, né? O meu pai veio, me viu grávida, então eu conversei com a Aurora e eu disse exatamente assim, eu disse, você pode até nascer no dia que a vovó chegar, mas deixa a vovó ver a mamãe grávida. E a minha mãe chegou aqui em casa às 2 da tarde do dia 25 e às 4h, 4h30 da tarde a gente foi pro hospital pra Aurora nascer. Então deu muito certinho pra minha mãe me ver. Eu falei que eu não queria me emocionar, acho que não tem 5 minutos de vídeo, eu já tô chorando. Enfim. E como foi aquele dia, então, né? Eu acordei, aquela semana eu tava tendo muita insônia. Na verdade, no final da gravidez eu tive muita insônia. Mas naquela semana mais, assim, eu acordava 3, 4 da manhã e não conseguia mais dormir. E aquele dia, 25 de julho, foi exatamente o que aconteceu. Eu acordei às 4 da manhã, e aí pra não acordar o Pedro, eu vinha pra sala, assistir série, assistir filme. E eu estava aqui na sala, deitada aqui no sofá, onde tá a Aurora agora, nesse momento, e assistindo alguma coisa, nem lembro o quê. E exatamente às 5 da manhã, porque eu lembro que eu olhei pro relógio, me deu uma dor muito forte na barriga, uma dor que começava na barriga e terminava aqui nas costas. Eu falei, nossa, que dor forte, que dor esquisita. Eu falei, será que eu tô com vontade de fazer o número 2? Eu falei, bom, vou no banheiro, né? E aí fui, fiz o número 2. Eu vou contar esse relato assim, eu vou contar realmente como foi, tá? Sem frescura, então eu vou ser bem sincera, assim. E aí eu fiz o número 2 e voltei pra sala. Eu falei, mas que estranha essa dor, mas tudo bem, não me passou pela cabeça que pudesse ser. Não essa primeira dor. 5h30 da manhã, de novo, a mesma dor. Eu falei, meu Deus. Eu
falei, uma dor igual, eu acho que pode ser uma contração. E aí eu fui no banheiro de novo, eu disse, deixei no banheiro de novo. E eu fui no banheiro de novo, fiz novamente o número 2, e ao longo daquele dia, eu acho que eu fui no banheiro umas 10 vezes, até o momento de ir pro hospital. Porque ela pressiona muito, né? A médica me explicou que ela pressiona demais. Então tem mulheres que vão muito ao banheiro antes, tem mulheres que acabam fazendo o número 2 durante o trabalho de parto, o que não aconteceu comigo, porque acho que eu já tinha eliminado tudo que eu podia, né? Enfim. E aí eu fui ao banheiro novamente, mas eu falei, não, tem alguma coisa diferente, não é só vontade disso. E aí eu lembro que eu acordei o Pedro, ele tava dormindo, eu abri a porta do quarto, assim, liguei a luz, eu falei, amor, eu acho que tá na hora. Ele olhou no relógio, não tá na hora ainda. Ele achava que eu tava falando que tava na hora de ir trabalhar, de acordar pra ir trabalhar. Imagina, eram 5:30 da manhã. Ele falou, não tá na hora ainda. Eu falei, não, amor, tu não entendeu. Eu acho que tá na hora de a Aurora nascer. E aí ele deu um pulo da cama, né? E disse, como assim? Eu falei, eu já senti 2 dores muito fortes. Eu acho que é a contração. Não sei. E as mães dizem, né, que a contração é como se fosse uma cólica muito mais forte. Mas eu nunca tive cólica. Nunca não. Eu já tive umas 2 ou 3 cólicas na minha vida, no máximo. Eu não tenho cólicas, né? Quando tô pra ter o ciclo, enfim, eu não tenho cólica, não tenho nada. Então eu não sabia distinguir. E aí eu falei, vamos ver se vai vir mais uma contração, né? E aí nós viemos os 2 pra sala e ficamos esperando. E veio mais uma dor e desce. Eu falei, é uma contração. Aí ele já ligou pro hospital, porque eles deixam um número de referimento, né, aqui. Eu expliquei no outro vídeo, vou deixar linkado aqui em cima. Eu expliquei mais ou menos como funciona aqui na Itália, né, essa questão do parto, enfim, parto natural, parto cesárea. Deixei um vídeo bem explicadinho, então pra quem quiser assistir, mas enfim, eles dão o número do hospital pra gente ligar quando começam as contrações e pra eles irem acompanhando pra dizerem exatamente o momento de ir pro hospital. Porque se você vai pro hospital muito no início, eles mandam de volta pra casa. Então o Pedro ligou pro hospital e ela disse, vão acompanhando, né? Pode ser que dure o dia inteiro. A médica ainda comentou, dia normal hoje. O Pedro falou, como assim dia normal? Como é que eu vou trabalhar e deixar a Stephanie aqui tendo essas dores fortes? E eu fiz uma coisa errada, que era quando vinha a contração, eu tava deitada na cama, no sofá, enfim. E a médica falou, não, deitada é a pior posição, não fica mais deitada, realmente. Depois, ao longo do dia, eu vi que deitada era a pior posição, a que doía mais. E aí eu tinha baixado um aplicativo no celular e a gente começou a acompanhar as contrações. Porque a médica disse, vocês só vão vir pro hospital quando tiver várias contrações, bastante tempo, em menos de 5 minutos cada e com duração de 1 minuto cada. E tava longe disso, né? Então a gente começou a acompanhar pelo aplicativo. E aí o Pedro já criou um grupo no WhatsApp da família, porque eu falei que quando começasse as contrações, a gente ia criar um grupo no WhatsApp pra dizer, a Aurora está vindo. E aí o Pedro já criou o grupo no WhatsApp, eu preocupada com a minha mãe que tava vindo, ainda tava no avião, né, nesse momento. E aí tinha que buscar ela, de Milão pra Torino ela ia vir com o ônibus, né, que faz aeroporto Torino. Então, quanto a isso, não tinha problema, mas teria que buscar ela ali na estação. E aí, nós tínhamos um casal de amigos do coração, o Léo e a Marcela, que depois foram buscar minha mãe, o Léo depois nos levou pro hospital, e eles já estavam assim, a gente já tava combinado, né, que eles iriam nos ajudar. E a ajuda deles foi muito boa, imprescindível. Muito obrigada, gente. Então, a gente criou esse grupo. E foi falando, o Pedro ao longo do dia ia falando com a família, né, dizendo como é que estavam as contrações e tal. E aí as contrações, né, dores muito fortes e muito irregulares. Então eu tinha a cada meia hora, aí baixava para 5 minutos, aí 10 minutos, aí 5 minutos, 20 minutos, meia hora. Então foi assim ao longo do dia, tanto que o Pedro ligou pro hospital umas 3 vezes, eu acho, assim. Porque teve 2, 3 contrações a cada 5 minutos, aí ele ligou pro hospital. A médica falou, não, tem que ser muito tempo, né? Mais de meia hora a cada 5 minutos. Então, não, tá cedo ainda. E aí foi assim, eu ia pra baixo do chuveiro, eu vinha pra sala, na bola de pilates. Chegou um momento que eu não ficava mais deitada, porque eu vi que era a posição que mais doía. Então, eu fiquei muito tempo embaixo do chuveiro, que era onde eu me sentia melhor, onde me aliviava mais, né? Então,
com um banquinho, que a Marcela me emprestou. Eu ficava sentada embaixo do chuveiro com a água quente caindo nas costas. Eu ficava mais de hora embaixo do chuveiro, acho que eu fiquei 3 vezes. A conta de água deve ter vindo bem alta. E foi assim, né? Então, quando deu 2 da tarde, minha mãe chegou aqui em casa, o Léo foi buscar ela, trouxe ela aqui em casa. Foi bem emocionante esse momento. Não tem registro nenhum, não tem nada, acho que talvez uma foto. Eu fiz uma foto com a minha mãe rapidinho antes de sair de casa, até tô com uma cara horrível, porque imagina com dor, né? E a hora que a gente saiu de casa, as contrações já estavam bem mais fortes. Mas eu falei, vamos fazer uma fotinho antes de eu ir pro hospital pra gente ter registrado esse momento. Vou colocar aí na tela pra vocês. E foi bem emocionante a hora que minha mãe chegou. Eu lembro que eu tava aqui na sala, no chão, agachada, agarrada na bola de pilates. E aí minha mãe chegou e enfim, foi muito, muito emocionante mesmo. E também vomitei. Eu lembro que eu tentei tomar café da manhã, depois vomitei tudo. E acabei nem comendo nada mais. Eu fui comer, acho, meia barrinha lá no hospital já às 7 da noite. Não consegui comer nada naquele dia. E aí, quando foi 4 da tarde, já tinham várias contrações em menos de 5 minutos. E aí o Pedro ligou pra médica, ela falou, ok, agora podem vir, venham com calma, né? E aí, por isso, o Léo veio nos buscar pra nos levar. E eu tive muitas contrações no carro, pior coisa, porque o carro em movimento, balançando, foi as piores dores, eu acho que foram no carro ali. Não, mentira, foi bem pior depois. Mas enfim, no carro foi bem ruim e o hospital é longe aqui de casa, deu uns 20 e poucos minutos, então foi um trajeto bem apreensivo. Minha mãe até achava que eu ia parir no carro, ela disse, porque a hora que eu fui pro hospital eu tava tendo muita contração seguida já, né, e longa. Então minha mãe falou depois que tava com medo que eu parisse no carro. E aí chegamos no hospital e a médica foi fazer o exame do toque, né, pra ver de quanto eu tava. E ela falou que eu estava de 5 centímetros. E eu achava que já tava tipo de 8, 9, assim, pela quantidade de dores que eu tive ao longo do dia. Eu falei, meu Deus, é muito pouco. Ela falou, não, tá ótimo. Fizeram um excelente trabalho em casa. É isso aí mesmo, tá ótimo. Daqui pra frente vai ser muito mais rápido, ela falou. Aí eu, bom, tudo bem. Aí já fomos no quarto, a gente pôde escolher a cama, porque nessa noite, graças a Deus, foi tudo assim, perfeito meu parto. E nessa noite não tinha nenhuma outra mãe na mesma ala nossa. A ala do hospital, né, a repartição do hospital que eu ganhei, a Aurora, foi uma repartição, é o Centro Nascita, que eles chamam, do Hospital Santana aqui de Torino, e é uma repartição mais humanizada. Então, eu acho que eu falei sobre isso também no outro vídeo, ou se eu não falei, enfim, vou falar um pouquinho. Diferente dos outros repartos normal, esse é um reparto mais humanizado. Eles só aceitam 5 grávidas por vez, 4, 5. Então, nós tivemos que entrar em contato, né, um tempo antes, prenotar, reservar, mais ou menos o que seria ali a data prevista do parto, porque tem um limite, né, de grávidas que elas aceitam. E é um pouquinho diferente porque quem faz ali o trabalho de parto são apenas obstetras, não tem enfermeiras, nada, né, pelo que as médicas falaram. A gente tem aquela golden hour que falam, né, que o bebê vem no colo da mãe por 2 horas. Então, assim que a Aurora nasceu, ela já veio pro meu colo, ficou comigo 2 horas. E depois a gente vai juntas pro quarto e a gente não se separa em nenhum momento. Então, diferente da outra repartição, que quando o bebê nasce, fica ali um pouquinho com a mãe, mas depois levam pra fazer toda a avaliação pediátrica, tudo, né, trocar roupinha, e depois levam de volta pra mãe. No Centro Nascita, essa área mais humanizada, não. A Aurora fica comigo o tempo todo. Então, a pediatra veio até o quarto, depois mais tarde à noite. Não pode ter anestesia nessa repartição, não pode nada, né? E eu já sabia disso antes e era já o que eu esperava. Eu queria um parto mais humanizado possível, sem anestesia, sem nada. E até se alguma mãe tá prenotada para esse Centro Nascita e depois, no meio do parto, acaba tendo alguma complicação, acaba tendo que fazer uso de anestesia ou ir para uma cesárea, acaba saindo do Centro Nascita, então não faz mais parte, né? Enfim, se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu explico. E aí, nesse dia, a Aurora foi a única bebê que nasceu do Centro Nascita, então nós ficamos sozinhos no quarto, que foi maravilhoso.
E aí a gente escolheu a cama do quarto que a gente queria e tudo, e aí a gente já foi pra sala de parto. Em relação à sala de parto, sendo Centro-Nashita, né, também é uma sala de parto diferente. É diferente das outras salas, que tem uma maca normal, um pouquinho grande até a maca, mas enfim, uma maca normal. A sala é um pouco menor e tudo. A sala do Centro-Nashita, são duas, né? Uma das, que foi a que eu ganhei a Aurora, e foi a que nós havíamos visitado quando a gente foi ter a entrevista, né, pra ver se a gente poderia ganhar ela nessa repartição ou não, porque tem uma entrevista também, que as médicas querem saber o que tu espera do parto pra ver se tá alinhado com o pensamento delas, né. A gente tinha visto essa sala e eu falei, eu quero ganhar ela aqui. E até o Pedro foi maravilhoso. A gente conversou muito antes, eu falei, amor, tu vai ter que ser a minha cabeça na hora do parto, porque eu não vou raciocinar, né? Eu vou estar com tanta dor que eu não vou pensar, então tu vai ter que ser a cabeça, né, pensante por mim. Eu disse, eu quero isso, isso e isso, e se em algum momento eu falar alguma coisa contrária, tu sabe o que eu quero. Então é tu que vai, né, dar a direção ali no momento do parto. E ele foi muito maravilhoso, porque quando a médica levou a gente pra sala parto, ela levou pra segunda sala parto deles, né? Não é a que a gente gostaria, a que eu tinha visitado. Era uma outra sala que não tinha banheira e tal, e era um pouquinho menor. Ela falou, pode ser nessa? Eu falei, ai, pode, qualquer coisa. Tipo, eu tava com tanta dor que pra mim tanto faz na hora, sabe? Tanto fez como tanto faz, assim, ali na hora. E o Pedro me olhou e falou, não, amor, lembra que a gente visitou a outra sala? Tu falou que queria a outra sala, que tu queria ir na banheira, vamos pra outra sala. Eu falei, não, aí tanto faz, eu só quero, sabe, eu só preciso tirar a roupa e não sei, fazer o que tiver que fazer pra Aurora nascer. E ele falou, não, vamos pra outra sala. E aí a médica falou, vocês que sabem, né? E aí a gente foi pra outra e eu agradeço muito ele por ter sido firme nesse momento e ter tomado essa decisão, porque foi muito bom. Porque essa outra sala tinha a banheira e eu queria muito entrar na água, porque em casa eu vi que a água me relaxava um pouco. Então, eu fiquei, né, a gente subiu e eu já entrei na banheira direto, a médica já encheu a banheira com água quente, eu já fiquei direto na banheira. E eu fiquei na banheira umas 2 horas, então foi muito bom. E a cama dessa sala, ela era uma cama king size, enorme, gigante, maravilhosa, muito confortável, então não era uma maca, né? E eu tinha a ideia de ter a Aurora ou dentro da água, eu queria muito ter tido ela dentro da água, ou em pé. As minhas ideias de posição eram essas. Eu só não queria deitada na posição normal, né? Não lembro agora como chama a posição, mas deitada com a barriga pra cima, as pernas abertas. Posição de frango assado, que nem eu digo, mas não é assim que chama. Eu não queria essa posição. Então, o que aconteceu? A gente chegou na sala, a médica já encheu a banheira, eu já entrei na banheira, ela já baixou as luzes, deixou tudo escurinho. E ela não ficou no banheiro ali com a gente, ela ficou lá no computador, quietinha, tudo escurinho, e deixou eu e o Pedro tendo esse nosso momento. E muita dor, muita contração, muito perto, as contrações demoradas. E aí aconteceu uma coisa, eram 7h30 e tinha troca de turno dos médicos. E aí a médica, que era a Débora, que infelizmente não foi a médica que me acompanhou, né, nas últimas visitas, porque a partir do momento que eu escolhi o Centro-Nashita para ganhar a Aurora, eu passei a ser acompanhada sempre pela mesma médica, Giovana, maravilhosa. Então as consultas eram sempre com ela no hospital. Mas corria o risco de não ser ela durante o parto e realmente não foi. Queria muito que tivesse sido, não foi, mas tudo bem, porque todos os médicos foram maravilhosos. A gente teve uma experiência realmente muito boa. Eu sei que nem sempre é assim, né, com todo mundo, infelizmente, mas a gente teve uma experiência muito boa em praticamente tudo, assim. E aí a Débora, né, que foi já a médica que falou com o Pedro ao telefone durante todo o dia, e foi a médica que estava lá quando a gente chegou e que começou, né, o meu parto, ela teve que ir embora, e era troca de turno. E aí ela foi até o banheiro, ela falou, olha, acabou meu turno, eu vou embora. E agora vem o Nicola. E aí quando ela falou que era um homem, eu não gostei muito, porque eu nunca gostei, né, de ter médico ginecologista homem, enfim. E aí eu fiquei meio assim, meio apreensiva, mas eu falei, é o que tem, não tenho o que fazer, beleza, né? E ele foi maravilhoso, ele foi muito bom. Ele foi muito respeitoso, ele foi muito carinhoso, nota 1000, assim, sabe? Qualquer um deles
né, teria sido maravilhoso, mas ele foi muito, muito legal mesmo durante o parto. E aí ele chegou, se apresentou e tal, e deixou a gente ali ainda. E antes da Débora ir embora, ela veio se despedir, eu falei pra ela, acho que não era 7h30, acho que era umas 7 horas. Ela veio se despedir, ela pediu como é que eu tava e tal, e eu falei, eu tô com vontade de empurrar. E ela me olhou, ela falou, empurra, é a tua filha que tá nascendo. E foi bem emocionante também essa parte. E aí eu comecei a empurrar e fazer muita força, né, pra empurrar. E aí o Nicola, ele vinha, a cada tanto tempo ele vinha pra sentir o batimento da Aurora, ver se tava tudo bem e tal, ver se ela não tava em sofrimento e ver como é que eu tava também. Só que chegou um momento em que eles pediram para eu sair da banheira, porque pra ele não era uma banheira daquelas redonda, de parto mesmo, era uma banheira normal, né, de casa. Então ficava difícil pra ele ouvir os batimentos dela, entrar, ouvir os batimentos dela, não tinha muito espaço pra ele trabalhar. E ele falou que se ela nascesse ali também, ele não tinha como pegar ela muito bem. Então eles pediram pra eu ir pra cama. E no início eu fui meio relutante, eu falei que não queria, mas aí eles conversaram com o Pedro, chamaram o Pedro, conversaram com o Pedro, explicaram a situação. O Pedro veio e disse, não, amor, vamos pra cama, porque aqui ele não vai conseguir pegar ela, não vai ser bom, nem pra ti, nem pra ela. E aí eu topei, saí, fui pra cama, e como eu falei antes, né, a minha ideia era ter ela de pé, só que eu tava com muita dor nas coxas, acho que pela posição que eu fiquei durante o dia, que eu tinha visto na internet, né, uma posição de ficar com as pernas assim abertas para favorecer o encaixe dela, eu tava com muita dor nas coxas, então eu não conseguia ficar de pé. E aí de pé eu vi que não ia dar, e aí eu fui pra cama e automaticamente eu já me coloquei de 4 na cama, não sei porquê. E foi assim que eu ganhei a Aurora, em posição de 4 apoios, né? Eu lembro que eu tava com os cotovelos, até eu tenho uma marca até hoje aqui, porque eu machuquei o cotovelo, né? Acho que eu raspei, enfim. E eu fiquei nessa posição, e o Pedro ficou na minha frente aqui, eu agarrei o braço dele, eu apertava o braço dele, acho que até eu mordi ele uma hora, ele disse, amor, não morde, qualquer coisa, mas não morder. Eu agarrei muito o braço dele, e nesse momento eu já tava no expulsivo forte, assim, a Aurora já tava vindo mesmo. Acordou, filha? A mãe tá contando como foi seu nascimento, amor. Você lembra do dia que você nasceu? Ei? Você lembra desse dia? A mãe vai terminar o vídeo, tá? Se você quiser levantar, você resmunga que eu te pego, tá bom? Linda. Presta atenção em mim, não nela, viu? E eu comecei a empurrar muito ali, quando eu fui pra cama, eu comecei a empurrar muito. E pra mim, acho que pra todas as mães foi o momento que mais doeu. E eu lembro que eu fazia muita força quando vinha uma contração, força, força, força. E eu lembro de sentir que a cabecinha dela vinha um pouquinho pra fora e voltava. E vinha e voltava. E ali nesse momento, foi o único momento que eu lembro que eu falei pro Pedro, eu disse, amor, eu acho que eu não vou conseguir. E ele falou, vai sim. E aí o médico me escutou e acho que ele entendeu, porque eu falei em português, mas eu acho que ele entendeu. Ele falou, não, tá indo bem, é isso aí mesmo. É assim mesmo, exatamente assim que funciona. E aí numa dessas contrações, depois de umas, sei lá, eu não contei, tá? Mas eu imagino que foram umas 10 vezes que a cabecinha dela vinha um pouco pra fora e voltava. Até o médico chamou o Pedro, ele disse, tu quer vir ver? Daí o Pedro foi olhar. E ele me falou, amor, ela é muito cabeluda. Eu dei risada. E aí logo depois, numa contração, eu fiz muita força e veio a cabecinha pra fora. E era uma coisa que eu não sabia, que não nasce o neném todo numa vez só, né? Nasce primeiro a cabecinha e depois na próxima contração que vem o resto do corpo. E eu não sabia disso. E aí veio a cabecinha e nesse momento pra mim foi o que eu senti mais dor, que me ardeu muito, foi esse meio termo, assim, ela a cabecinha pra fora, o corpo dentro, pra mim foi o momento que mais doeu do parto. E aí eu tentei fazer força pra empurrar logo, e o médico falou, não faz força porque vai ser em vão, espera a próxima contração, na próxima tu faz toda a força do mundo que tu conseguir. Tu dá tudo de ti, ele falou. E aí foi isso que aconteceu na próxima contração, que pra mim demorou um século, que não vinha, eu tava com muita dor naquele momento e parecia que a próxima contração não vinha. E aí quando chegou a próxima contração eu fiz muita força e aí a Aurora veio. E aí eu já tentei me virar, e o médico falou, não, fica assim que eu vou te passar ela por debaixo das tuas pernas.
E aí eu fiquei nessa posição, acho que o Pedro foi daí ver. Não lembro, mas acho que ele saiu da minha frente e foi lá ver. E aí, nesse momento, o médico deu uma limpadinha nela ali com os panos que ele tinha, né? E ele me passou ela por baixo. Eu lembro que eu peguei ela com esse braço aqui, peguei ela, puxei assim pra mim, e aí eles me ajudaram a virar. E aí eu virei, fiquei ali com ela um pouquinho, e logo em seguida, não lembro quanto tempo depois, já coloquei ela no peito. E foi bem bonito, assim, esse momento. Aí, um pouquinho depois, acho que eles deixaram uma meia hora, não sei, não lembro muito bem. O médico pegou ela pra pesar, né, pegar a medida em centímetros, tudo. E depois me deu ela de novo, e ela ficou ali comigo no colo. E aí, nesse momento, o Pedro já mandou mensagem pra todos os nossos amigos, família e tudo, falando que ela nasceu, já mandou fotinho, porque foram 2 horas, foi bastante tempo, né, que a gente ficou ali no quarto, com a luzinha baixa, o quarto bem quentinho e tal, foi bem bom. E aí depois a gente já foi pro quarto, todos juntos, e aí eu não larguei ela no meu colo nem um minuto. O médico pediu se a gente queria uma maca, alguma coisa, né, pra ir pro quarto. Falei, não, acho que eu consigo até caminhar. Ele, não, caminhar não. Aí trouxe uma cadeira de rodas e eu fui na cadeira de rodas com ela no colo. E aí a gente foi pro quarto. Quer vir dar oi pro pessoal? Quer vir dar oi pro pessoal? Tá bom aí? Tá bom aí, deitadinha? Hein? Tu não tá com fome? A mãe tem que dar mamar, né? E aí a gente foi pro quarto e acho que era umas 11 da noite. Isso, a Aurora nasceu 7h48 da noite. Lembrando que a gente chegou no hospital, era umas 4h30, se eu não me engano. E o expulsivo mesmo, eu acho que deve ter começado umas 6 e pouco, talvez 7, não lembro exatamente. E aí a gente foi pro quarto e umas 11 e pouco eu lembro que veio a pediatra. Eles eram em 3, eu acho, a pediatra, e deviam ser estagiários, enfim, não sei. E que tem um nome, né? Médico não é estagiário, tem outro nome. Enfim. E aí fizeram todos os exames nela ali no quarto, né? Exame do ouvidinho, do olho, enfim, tudo que eles tiveram que fazer. Fizeram ali no quarto mesmo, porque nesse centro na Ashita, a bebê não sai em nenhum momento de perto da mãe, a não ser que a mãe queira, né? Se a mãe quer descansar, quer mandar ela lá pro berçário, é possível, mas a gente não quis. Eu tava super bem, nossa, tava só cansada, com sono, mas tava super bem. Então a gente quis ficar com ela. E aí ali eles viram que ela tinha a linguinha presa. E aí eles pediram se a gente queria cortar. Aí eles falaram todos os prós, né, de cortar a linguinha dela. A gente falou, não, então corta. E aí levaram ela pra cortar a linguinha e o Pedro foi junto daí nesse momento. E aí cortou e já voltou. Ele disse, ela nem chorou, nada, foi bem tranquilo. E aí nós ficamos nós 3 no quarto a noite inteira. Eu, o Pedro e ela na cama. Foi uma noite bem gostosa, a gente conseguiu descansar, todo mundo. Eu acordava ela pra dar mamar a cada 2 horas, né? E foi bem legal. Aí já no outro dia de manhã, aí a minha mãe foi pro hospital pra conhecer a netinha, né? Né, filha? A vovó foi conhecer você no outro dia de manhã, né? E aí minha mãe ficou comigo nesse dia e nos próximos dias. A gente teve que ficar no hospital 5 dias. E é uma coisa que eu ainda não tinha contado aqui na internet, né? Poucas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas sabiam antes dela nascer e agora, depois que ela nasceu, eu já contei pra mais gente, mas poucas pessoas sabem. Ela tem uma má formação em um dos rins. Eu vou colocar o nome aí na tela, um nome bem comprido. E era uma preocupação muito grande nossa, né? Durante toda a gravidez, a gente descobriu na segunda ecografia que a gente fez, então lá no comecinho ainda, né? E a gente foi acompanhando durante toda a gravidez. Por isso que eu fiz mais ecografias do que é o previsto aqui, né? E todas elas foram gratuitas, mas a gente teve que fazer esse acompanhamento. E teria que ser feito esse acompanhamento assim que ela nascesse, com 72 horas de vida. Então, por isso que a gente teve que ficar mais dias no hospital. E além disso, as 72 horas foi num domingo, aí ela fez a ecografia, mas daí nesse dia não tinha um médico especialista para ver ela, ele só iria ver na segunda. Então a gente teve que ficar um dia a mais, né, por causa disso também. E,
Enfim, no total a gente dormiu 4 noites no hospital. A gente poderia ter dormido só 2 e ter ido embora, né? Mas a gente teve que ficar essas 2 noites a mais pra controlar esse rinzinho dela. E foi, se eu não me engano, foi a semana mais quente do ano. Foi aquela última semana de julho. E eles não ligam o ar-condicionado ali no hospital. Vem com a mãe. Vem com a mamãe. A mamãe pega. A mamãe pega você. Dá oi lá pro pessoal. Dá oi lá pro pessoal. Olha que firmezinha que ela tá. Né, filha? E eles não ligavam o ar-condicionado pela saúde do bebê, acho, não lembro. E era muito quente, gente. No quarto, durante o dia, assim, a sensação era de 40 graus. Era terrivelmente quente. E ainda a gente teve que ficar 5 dias no hospital. Então foi terrível, 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 terrível. Essa foi a única parte ruim. Nós ficamos sozinhos no quarto só a primeira noite, né? Nos outros dias tinham 3 mães, depois no outro tinha 4, depois tinha 3 de novo. Fora isso, foi tudo maravilhoso. Os médicos foram maravilhosos, o parto foi exatamente como eu esperava. Eu fui muito forte, de acordo com o Pedro. Pena que ele não tá aqui agora pra falar, mas ele disse que eu fui muito forte. Que nem eu disse, eu só falei uma vez que achava que eu não ia conseguir. Mas em nenhum momento eu pensei em pedir anestesia, nada. Já era, né, o que eu esperava desde o início. E que mais, filha? O que a gente pode contar pro pessoal do seu parto? E meu amor, é bochechuda, papuda. Então, eu acho que foi isso, gente. Eu tô tentando lembrar se eu esqueci de falar alguma coisa, como eu disse, eu começo a esquecer algumas coisas agora, né? Bom, gente, quando eu tava editando o vídeo, eu percebi que eu não falei algumas coisinhas que eu acho bem importantes, né, sobre o meu relato do parto. Então eu resolvi voltar aqui e gravar mais esse pedacinho pra compartilhar com vocês essas 3 ou 4 coisinhas bem rapidinho, mas eu não queria deixar passar esses detalhes importantes. O primeiro deles, que quando a Aurora nasceu, eu não lembro se ela chorou ou não. O Pedro disse que ela chorou um pouquinho, eu realmente não lembro, porque eu acho que no momento que ela saiu, né, deu aquele alívio no meu corpo, eu acho que eu dei uma relaxada ali e eu acabei não escutando muito o que acontecia em volta por alguns segundos, assim, acho que não deu nem 1 minuto. E aí eu não sei se ela chorou ou não, mas o Pedro disse que ela chorou um pouquinho. Só que ele disse que mais importante do que chorar foi que ela colocou pra fora muito líquido amniótico, né, que eu tinha engolido, enfim, que tava na boca dela, ela colocou pra fora. Outra coisa bem importante e que eu não sabia até fazer o curso pré-parto, no curso pré-parto a obstetra falou sobre isso, é que a gente tem um segundo parto praticamente, né, depois que a bebê nasce, a gente tem que parir a placenta, porque a placenta ainda fica no corpo da mãe mais uns minutos, e aí é cortado, né, o cordão umbilical, que foi o Pedro que cortou, né, como eu postei ali a fotinho. E aí, eu não lembro quanto tempo depois, mas o médico disse, agora a gente vai tirar a placenta. E aí ele pediu pra eu fazer uma forcinha, nada demais, só uma forcinha enquanto ele puxava. E aí ele puxou e ele comentou que a minha placenta era muito grande, que era muito bonita. A gente achou engraçado, né, quando ele falou isso. E até a gente queria ter doado a placenta, então fica aí, né, uma dica pra quem for parir aqui em Torino, no Sant'Anna, porque eu tinha preenchido toda a papelada para fazer a doação da placenta e eu levei junto, porém quando a gente chegou lá no hospital, muita emoção, né, enfim, a gente queria ir pra sala parto e tudo, e eu acabei esquecendo de entregar os documentos. Minha amor, você quer participar do vídeo? E eles também não pediram, e aí quando ele foi tirar a placenta, eu falei que eu gostaria de doar. E aí ele falou que era tarde demais, que eu tinha que ter dito antes, porque eu teria que ter tirado bem antes, né? Acho que tem um tempo ali, 3 minutos, não sei, posso estar falando bobagem. Então ele tinha que ter tirado antes, a gente tinha que ter avisado antes. Então, no fim, acabou que a minha placenta foi pro lixo, né? Infelizmente, porque eu já tinha preenchido toda a papelada pra doar ela. Mais uma coisa que eu lembrei também foi que eu levei só 2 pontinhos e o Nicola falou que talvez nem precisava dar esses 2 pontinhos, mas ele preferia dar só pra garantir. Que depois caíram sozinhos em alguns dias, uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Então eram esses os detalhes que eu acabei esquecendo de comentar, né, durante o meu relato do parto. Espero não ter esquecido mais nada. Agora, se eu esqueci mais alguma coisa, de repente eu deixo escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, mas acho que agora
tá bem completinho, foi exatamente assim. Foi isso, foi exatamente como eu esperava, os médicos todos foram maravilhosos, eles passavam o dia inteiro indo lá no quarto. As médicas do Centro Nashita são médicas exclusivas do Centro Nashita, são só elas, não vem outras. Então, quando a gente chamava, já corria uma médica ali. A médica que me acompanhou veio na manhã seguinte. Era ela que estava de plantão na manhã seguinte que a Aurora nasceu. Então ela já veio, já viu a Aurora, daí ela deu... Eles não dão banho, né? Inclusive aqui é recomendado dar o banho só depois que o umbigo cai. E não só depois que o umbigo cai, depois que seca bem, assim. Porque depois que cai a gente tem que ficar pingando água oxigenada e aí faz as bolhazinhas, né? Então eles aconselham a dar banho de banheira só depois que para de fazer essas bolhazinhas. Pelo menos as nossas médicas ali no Hospital Santana de Torino foi assim. Então ela foi tomar banho mesmo com quase 20 dias. E antes disso era só paninho, né, no corpinho dela, enfim. E cabecinha a gente lavava todo dia. E aí a minha médica Giovana veio na manhã seguinte, e aí ela tava com aquele cabelinho todo sujo ainda, né? Aí ela disse, vamos dar banho, vamos lavar essa cabecinha, esses cabelinhos, que ela é bem cabeluda. Aí ela já colocou ela na pia pra lavar com água quentinha, né? E a Aurora adorou, ela ficava, parecia que ela fazia assim embaixo da torneira, sabe? Ela gostou. Mas o que eu queria dizer é que foi lindo, assim, foi muito, muito bonito mesmo. Eu tinha feito uma playlist pra escutar durante o parto, né? Passei meses fazendo a playlist. E quando chegou lá na hora, o Pedro falou, amor, quer que eu coloque as musiquinhas que você seleciona? Eu falei, eu não quero música nenhuma. Fica quieto, não quero nada. Então eu acabei nem escutando música nenhuma. Em relação a comer, né, no hospital, eles tinham indicado a levar comidinha e bebida pro momento do parto, porque podia ser muito longo, realmente foi, né? Apesar de que grande parte a gente passou em casa, mas lá no hospital também, foram algumas horas lá. E então eles aconselharam a levar comidinha e bebida, porque durante o parto o hospital não dá, né? Depois quando tu vai pro quarto, daí sim. Aí de noite eles até pediram se a gente queria comer alguma coisa e tal, mas durante o parto eles não levam nada na sala parto. Então a gente tinha levado umas coisinhas, o Pedro comeu, eu consegui comer meia barrinha de cereal e eu acho que eu tomei, se eu não me engano eu tinha levado Fanta ou Gatorade, não me lembro, eu acho que eu tomei isso sim, pra dar um pouco de energia, né? Mas só, eu não conseguia comer nem beber nada. Minha linda. E aí hoje, quase 4 meses depois, estamos com essa preciosidade aqui, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eu conto assim, até não conto muito, né? Porque a gente diz que quando a coisa é muito boa, a gente não espalha demais. Mas quando eu conto, as pessoas não acreditam no quanto ela é boazinha. Né, filha? O que tu tá olhando no telefone? Que você tá olhando no telefone, dona mocinha? E aí depois nós íamos pra casa, né, filha? E aí começou a nossa vida com esse tesourinho nosso. E aí a minha mãe ficou comigo no primeiro mês, que nem eu falei. Na manhã seguinte, a gente já teve consulta com uma consultora de amamentação, que foi muito maravilhoso. Enfim, se vocês quiserem que eu faça depois um vídeo contando como foi, né, nos primeiros meses, principalmente, que é o mais desafiador, né, com um bebê novo em casa e tudo. Eu tive problema de amamentação também no início, mas não desisti. Então, se vocês quiserem que eu conte mais sobre isso, eu posso voltar num outro vídeo e contar. Esse vídeo era pra contar mesmo o parto, como foi. E aí, no total, desde a primeira contração até o momento que ela nasceu, foram 15 horas, né, praticamente. A primeira contração foi às 5 da manhã e ela nasceu quase 8 da noite. Então, foram quase 15 horas aí de trabalho de parto, apesar de que aqui eles dizem que o trabalho é quando começa mesmo expulsivo, né? Mas eu conto desde a primeira contração, porque foi dolorido desde a primeira, então... Mas foi muito lindo, foi tudo exatamente como eu esperava. A gente foi pro hospital no momento certo. Se eu tivesse ido antes, acho que eu teria me arrependido, porque em casa a gente tá mais confortável, né, na nossa casa, com as nossas coisas, só a gente, tranquilos. Quando a gente chegou no hospital, tinha umas 2 ou 3 mamães lá no corredor, tendo dores,
porque a bolsa delas tinha estourado, mas elas não tinham iniciado ainda com as contrações, então tiveram que induzir as contrações. E aí elas tiveram todo o trabalho lá no hospital, e aí eu achei bem desconfortável, assim, elas no corredor, tendo contração, daí iam pro quarto, voltavam pro corredor pra dar uma caminhada e tal, mas não é a mesma coisa do que tá em casa, né, no conforto do lar. Então, foi tudo, assim, até nessa questão foi bom, sabe? Que não estourou a bolsa, nada, foi contrações mesmo. Aliás, eu nem sei quando foi, em que momento foi que a bolsa estourou. Pode ter sido no chuveiro aqui em casa, ou na banheira, quando a gente tava lá, não sei. Não sei em que momento estourou, mas estourou porque ela não nasceu encapsulada, então em algum momento estourou, né, filha? Enfim, eu acho que era isso, então, meu relato do parto. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém chorou aí junto comigo, me conta aqui nos comentários. E pra quem também tá gravidinha, espero que você tenha um bom parto, né? Espero que seja tudo como você espera. Então vamos deixar pro pessoal. Então no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Qualquer dúvida podem me deixar mensagem aqui ou lá no Instagram. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.